Graça e paz, irmãos. A gente está feliz aqui, presente na igreja. Hoje, domingo, o dia que o Senhor fez para que pudéssemos estar nos alegrando em sua presença, louvando, glorificando e exaltando o seu nome. Louvamos a Deus pela presença dos amados irmãos que estão conosco aqui e aqueles que não podem estar, alguma coisa que tem impedido, mas onde você estiver e acompanhando esse momento de adoração, que você possa colocar a sua vida aí diante do altar do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por esse dia que Ele nos concedeu, e logo após essa oração estaremos louvando com o cântico 248 do nosso Salmos e Hinos. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. Vamos adorar a Deus com
não deixe de louvar ao Senhor e entregar a Deus o melhor louvor. Fala minha alma, ó Cristo, fala-me com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador. Faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Fala-me sempre, ó Cristo, dai-me orientação, concede-me alegria e gozo em oração. Faze-me consagrado, muito pronto a trabalhar para do reino eterno a vinda abreviar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje sempre qual seja o meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, a cruz verti teu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, a cruz verti teu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Glória a Deus. Irmãos, como é bom ouvir a voz do Senhor, né? E como o autor do hino, ele diz assim: fala-me, ouvi bem manso, em suave murmurar. E Deus, quando Ele fala ao nosso coração, quando Ele toca o nosso coração, é aquela voz suave, né? Uma voz suave, meiga e mansa, falando para a nossa edificação. Querido, vamos nos colocar em pé, e eu vou convidar a nossa irmã Silvia para juntamente comigo fazermos essa leitura devocional. Eu vou ler os ímpares, ela estará lendo os pares, e a gente vai ler lá em Tiago, no capítulo 1, Tiago capítulo 1, a partir do versículo de número 19, e vamos até o versículo de número 27. Os irmãos que estão aqui, estão em pé em reverência à palavra de Deus. Você aí no seu lar, também pegue sua Bíblia, não é? E vamos fazer
essa leitura. Lá depois de Hebreus, passou Hebreus, chegou Tiago. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Vamos fazer essa leitura bíblica para o louvor e glória do nome do Senhor. Graça e paz, amada igreja. Leamos a palavra do Senhor, amém? Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 19. Tiago, capítulo 1, do 19 até ao 27. Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Amém. A nossa irmã Silvia estará levando a Deus em oração, agradecendo a Ele pela leitura da sua palavra. Nosso querido e amado Pai Celestial, nessa hora, Senhor, nós queremos te agradecer por este dia, por essa manhã na tua presença, pela noite, Senhor, que passamos. Glória a ti, também Jesus. tu cuidando de cada um de nós, Pai. Te agradecemos por tua igreja aqui neste lugar, Senhor, por essas portas Amém, abertas, Jesus. Pai. Pela liberdade que temos agora de estar vindo ao templo, Deus. Glória a Deus. Te agradecemos pela palavra lida nesta manhã, Senhor, que é a tua voz falando aos nossos ouvidos, Deus. Te agradecemos porque essa palavra vem nos corrigir, Senhor. É verdade, Vem nos Jesus. ensinar, Deus, que devemos não ser religiosos, mas sim verdadeiros adoradores. Glória Pai. a Deus. E queremos exatamente nessa manhã estar assim, ouvindo a tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria para colocar em prática, Senhor. Para viver realmente a tua palavra, Senhor. Para andar nos teus caminhos e fazer a tua soberana vontade, Pai. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos continuar louvando ao Senhor. E nós queríamos aproveitar a presença do fruto da adoração, Poliana, Lucas, Tiago, que está aqui. Vamos louvar a Deus com um cântico, colocar as nossas vidas diante do altar. Como é bom estar nos átrios do Senhor, não é? A melhor coisa é estar na casa de Deus, servindo, glorificando e exaltando aquele que é merecedor de honra e glória. Por isso vamos tributar a Ele o nosso louvor e a nossa adoração. Louvado é o teu nome, Jesus. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra, em vez
Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom louvar ao Senhor, como é bom entoar cânticos de louvores ao Senhor. Como o cheiro das águas florescerá. E estar na presença de Deus é essa alegria que invade os nossos corações. Amém? Queridos, vamos continuar louvando ao Senhor e vamos convidar a nossa irmã Tamires, que hoje está presente aqui, né? Ela que sempre está conosco aqui, presencial, cultuando ao Senhor, também para trazer a sua adoração ao Senhor esta manhã. E que você possa colocar a sua vida aí diante do altar, orando a Deus e se colocando diante da presença do Senhor. Logo após a irmã Tamires, a nossa irmã Silvia, também com a oportunidade para trazer a sua adoração também, juntamente com a União Feminina, né? Vamos aproveitar a irmã Silvia e a irmã Lúcia, as duas estão aqui, representando a nossa união também para louvar ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Louvemos. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, Senhor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Amém. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Vem limpar, vem brilhar, vem resplandecer o meu primeiro amor. Vamos louvar a Deus com a nossa união feminina. E logo após essa oração, logo após esse louvor, nós estaremos convidando assim o nosso irmão Geraldo para fazer uma oração a Deus aqui, juntamente com os amados irmãos, agradecendo por esse momento devocional aqui com todos. Graça e paz, mais uma vez, vamos continuar adorando ao Senhor com o hino em espírito e em verdade, amém? Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. De novo, em espírito. Em espírito. Aleluia. Em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor,
agradecemos ao Senhor por nessa manhã estarmos aqui no templo adorando e exaltando aquele que é digno, que é merecedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amados, vamos nos colocar em pé agora. Nós queremos convidar o nosso irmão Geraldo, e o servo de Deus vai estar orando. A palavra de Deus logo em seguida será ministrada, e vamos orar com o nosso amado irmão, colocando nossas vidas diante de Deus. Toda a igreja, Pai do Senhor. Grandioso Deus, Pai de misericórdia, queremos primeiramente, Senhor, te agradecer, Senhor. Sim, meu Deus. Mais um dia de vida, Senhor, por estar aqui novamente, louvando. Louvado é o teu nome, Jesus. Senhor. Abençoa o teu servo na fim da tua obra, Senhor. Sim, meu Deus. Não seja feito da vontade dele, mas a tua vontade em sua vida, Senhor. Abençoa cada vida aqui presente, trabalha à noite, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Perdoa as nossas falhas, os erros que em nós, Senhor. Tudo de pé te agradeço, em nome do teu filho amado. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, Geraldo. Nós agradecemos a presença dos amados irmãos, aqueles que estão cultuando ao Senhor, e queremos a Deus. Amados, hoje a leitura devocional que nós fizemos, e os irmãos puderam acompanhar, foi lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo de número 27, né? Tiago 1, do 19 ao 27. E hoje nós queremos trabalhar com os irmãos, tanto você que está na sua casa, quanto os irmãos que estão aqui. Mantenha a sua Bíblia aberta, para a gente estudar um pouquinho esse capítulo aqui de Tiago, para o nosso elevo espiritual, para a nossa edificação, né? E é de fundamental importância o estudo da palavra de Deus, para que você possa ser edificado por ela. A Bíblia diz assim: nem só de pão vive o homem, não é? E geralmente quando a pessoa come muito pão, feito eu, né, a barriguinha cresce, né? Mas o que é que você deve fazer? Se alimentar também da palavra de Deus. Essa palavra é o alimento espiritual para a nossa edificação, para estarmos fortalecidos e vencer os dias maus. E a temática que vamos trabalhar hoje, nós estivemos ontem juntamente com o departamento de jovens lá da igreja missionária, conversando com eles, fala sobre a importância não só ouvir, não só ler, mas praticar a palavra de Deus. A gente sabe que tem muitas pessoas às vezes que são bons ouvintes, né? Outros às vezes gostam até de ler, leem. De vez em quando a gente faz aquele plano de leitura bíblica, né? Vamos ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E você consegue ler a Bíblia durante o ano todinho. Mas a gente vai ver hoje a importância não só de ler, não só de ouvir, mas também de praticar a palavra de Deus, porque a prática, ela é fundamental. É por isso que no versículo 22 desse capítulo que nós lemos, ele nos chama a atenção para isso. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Os irmãos ouviram bem? Entenderam? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Queridos, todo o livro da Bíblia que você vai estudar, e aí é uma grande importância às vezes você fazer uma pesquisa. Geralmente quem tem uma Bíblia de estudo bíblico, né? Geralmente antes de iniciar aquele livro, o autor dessa Bíblia, ele sempre vem discorrendo a respeito daquele livro que você vai estudar. Então ele fala da sua autoria, ele fala o porquê esse livro foi escrito, ele fala o destinatário, para quem o autor estava escrevendo esse livro, né? E cada livro escrito, Deus se utilizou do conhecimento daquele autor, não desprezou a sua cultura, o momento que ele estava inserido, a sua capacidade intelectual, mas Deus, utilizando-se da sua soberania, ele se utilizou tudo isso para que a palavra de Deus pudesse chegar até nós. É por isso que quando você está estudando a Bíblia, você encontra diversos estilos literários, né?
diversas formas de falar. E Tiago, quando você começa olhando para o livro de Tiago, você percebe que Tiago ele apresenta uma teologia prática. Tiago ele vai falar muito das coisas práticas, da praticidade, não é? É por isso que aqui no versículo 27, que foi o último versículo desse capítulo que nós lemos, ele demonstra qual é a verdadeira religião. E quando ele fala qual é a verdadeira religião, ele fala na prática. Ele diz, olha, a verdadeira religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, não é? Então Tiago ele sempre vem fazendo esse contraste. Ao longo do livro de Tiago, se você estudar, você vai ver que ele sempre vai colocar a tentação útil e a tentação maléfica, a sabedoria verdadeira, a sabedoria falsa, a fé verdadeira, a fé falsa, a confiança verdadeira e a confiança falsa. Ele sempre coloca esses dois contrastes para mostrar para o cristão e para todos aqueles que estavam ali envolvidos, inclusive aquela igreja que estava ali inserida, que a prática da palavra de Deus, ela é fundamental para a nossa vida. É o que nós conhecemos muitas vezes como testemunho, não é? E o nosso testemunho, ele é de fundamental importância, não só para a vida da igreja, mas para a vida da sociedade. Quer ver uma coisa? Não adianta nada você dizer assim, eu sou cristão, eu sou um crente, né? Eu pertenço à igreja congregacional aqui de Caetaizum, eu tenho até a minha carteirinha de membro, né? E você pode mostrar, olha, está aqui assinada, tem a carteira de membro, eu sou lá do hall de membro da igreja, mas se ao andar pela rua, ao ir para o comércio, a ir à escola, ir para o trabalho, lá você dá mau testemunho. Você está fazendo o quê? Denegrindo a palavra de Deus, muitas vezes trazendo prejuízo para o evangelho. E inclusive a própria Bíblia ela alerta sobre isso. Ela diz que os escândalos eles vêm, mas ai daquele por quem vêm esses escândalos. Então veja que o nosso testemunho ele fala bem mais alto do que as nossas palavras, não é? Fala bem mais alto. Quer ver uma coisa que influencia muito é na educação dos filhos. Os meus já estão grandão, né? Eu já passei dessa fase. E louva a Deus, quem está vivenciando isso é Tiago e Bete agora, né? Tiago e Bete, tem Liz lá, tem Sofia, né? Ele está do outro lado. E Cícero também, né? Poliana também, que ainda tem uns filhinhos pequenos, né? E de vez em quando, ele diz que uma dá uma dentada na outra, né? É complicado, né? Mas você tenta educar os filhos e passar os conceitos. E muitas vezes você fala. Mas sabe de uma coisa? Eu não sei se você já prestou atenção. Tiago, ao longo desse período da educação das filhas dele, ele vai perceber que elas veem mais o exemplo. Elas fazem aquilo que você faz. Porque o exemplo, ele fala mais. Então não adianta nada eu dizer assim, olha, a palavra de Deus diz que devemos amar. Mas se você não ama, complicou. A palavra de Deus fala que devemos perdoar. Mas se você não perdoa, e aí, como é que fica? Está complicado, não é? Então a palavra de Deus não é apenas para você ouvir os conceitos, aprender os conceitos, decorar esses conceitos, não. Mas ele diz, você tem que praticar a palavra do Senhor. Se você não pratica, irmão, está complicado para você. Você é como a palha que o vento dispersa, ou a onda do mar que é levado de um lugar para o outro, né? E Tiago, durante a sua carta, ele vai demonstrar exatamente isso. Então vamos dar uma olhadinha para esse capítulo, irmão, e verificar algumas coisas aqui que é fundamental para a nossa vida, para a vida dos irmãos que estão aqui e para a vida de vocês que estão nos acompanhando aí também. Primeiro nós temos que ver, vamos dar uma olhadinha lá no versículo 18, desse mesmo capítulo, viu? Mantenha a sua Bíblia aberta, volte um pouquinho, o versículo 18, e você vai entender aí. Quando ele diz assim, Tiago 1, versículo 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das criaturas.
Primeira coisa, irmãos, para você praticar a palavra de Deus, para você amar a palavra de Deus, para você ter a palavra de Deus como centro da sua vida, a primeira coisa, você tem que ter nascido de novo. Você tem que ser uma nova criatura. Olha o que é que Tiago fala aí no versículo 18. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela sua palavra. Quando nós nascemos novamente da água e do Espírito, lembra de Nicodemos, né? Que o próprio Cristo chega para ele e diz: olha, é necessário nascer de novo. E ele diz: como é que eu vou nascer de novo? Eu sendo já adulto, né, grandão, velho, voltar ao ventre da minha mãe. Ele disse: não, Nicodemos, é nascer da água e do Espírito, né? Então, ser gerado de novo é ser gerado pela palavra de Deus. É uma nova forma de viver, é uma nova maneira de pensar, de raciocinar, é um novo estilo de vida, porque agora você não vive para você, mas você está vivendo para Cristo. E a palavra de Deus é essa semente divina que é germinada no nosso coração e faz com que nós nascemos de novo e agora passamos a ter uma nova vida. Se você ainda não nasceu de novo, então você não vai amar a palavra de Deus. Você não vai conseguir obedecer a palavra de Deus. Você não vai conseguir servir a Deus. Só ama a palavra de Deus, só obedece a palavra de Deus aqueles que nasceram de novo. Complicado, né? Porque é o nosso testemunho que fala daquilo que realmente somos e daquilo que vivenciamos. O que é que a Bíblia diz? A boca fala do que o coração está cheio. Coração aqui é a mente, né? Por exemplo, eu não sei o que você está pensando. Quando é que eu consigo saber o que você está pensando? Na hora que a sua boca fala. Você falou, então eu digo: então agora ele está colocando para fora aquilo que ele pensou. O nosso testemunho também é assim. O nosso testemunho vai demonstrar aquilo que nós somos por dentro. Se nós somos uma nova criatura, se nós estamos enxertados na videira verdadeira, nós vamos produzir o quê? Bons frutos. Porque a palavra de Deus diz que uma árvore boa, ela dá bons frutos. Uma árvore má, ela vai dar maus frutos. Então você só pode amar a palavra de Deus, você só pode servir a Deus, se essa palavra nasceu no teu coração, se ela gerou você novamente. Aí a alegria de estar nos átrios do Senhor vai ser constante em teu coração. Amém? Por que é que os irmãos estão aqui? É para só me ouvir? É? Não. Não é somente isso não, né? É porque eu sou bonito? Não, eu sou feio, né? Beleza nenhuma, né? Mas por que é que nós estamos aqui? Porque amamos a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus é a melhor coisa. É verdade ou não é? Irmãos, se você não se alimenta dessa palavra, sabe como é que você fica? Raquítico, moribundo, fraco na fé, distante de Deus, porque é a palavra de Deus que nos aproxima desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, se você nasceu de novo, se você é nova criatura, se você é um verdadeiro cristão, você vai poder praticar isso, porque você nasceu através da palavra do Senhor. Vamos para o versículo 21 agora. Mantenha a sua Bíblia aberta. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha aí a preparação para você ouvir e praticar a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir. Glória a Deus. Ainda bem que tem gente aqui presente, porque eu gosto dessas frases assim para você completar, né? Quando eu estava sozinho aqui com os bancos, não tinha ninguém para falar, né? Mas agora vocês podem falar, pode gritar, não tem problema não, viu? Então a fé vem pelo ouvir. Você ouve e a fé é gerada em teu coração. Mas para isso, nós temos que preparar o terreno. Eu já morei no interior,
por conta da minha dificuldade física, eu nunca trabalhei no roçado não, né? Mas eu ouvia o meu pai, minha mãe, os meus avós, trabalhando lá na plantação. E quando chegava o período, um pouquinho antes da chuva, né? E que o tempo preparava-se para chover, todo mundo se alvoroçava e dizia: vamos correr para o roçado, porque é hora de plantar, vai chover. Só que antes de lançar a semente, o que é que ele fazia? Preparava a terra. Tinha que limpar, tirar o mato, tirar toco. Olha, dava trabalho, viu? Arrancar toco é complicado, né? Tem uns, às vezes, que a raiz fica lá profunda. E é terrível para você conseguir tirar. Depois de limpar tudinho, puxar aquilo com um ciscador, né? Um tipo de ciscador, coloca num canto, às vezes até coloca fogo, ou então deixa lá porque aquilo vai se deteriorando e serve até como adubo também. Depois daquele terreno todo limpo, é que a semente é colocada ali para que ela possa germinar. Em nosso coração, irmão, também tem que ser feito isso. E tem que ser feito na prática. Olha o que é que ele diz no versículo 21 que você leu. Despojando-vos. Sabe o que é despojar? É tirar, é deixar de lado, é colocar para lá, é rejeitar toda impureza e acúmulo de maldade. Tudo que é pecado, tudo que é impuro no nosso coração, tudo aquilo que é mal, eu tenho que colocar de lado, eu tenho que deixar, eu tenho que abandonar. Eu não posso deixar isso dentro do meu coração. Se você deixar dentro do seu coração ódio, maldade, rancor, pecado, como é que a palavra vai, ou essa semente vai germinar? Como é que você vai se tornar praticante da palavra de Deus, se a sua natureza carnal é que está reinando? É verdade ou não é? E você sabe que você tem duas naturezas, espiritual e carnal. Quem é que vence? Aquela a quem mais você alimentar. Se você alimentar a carne, a sua carne vai reinar. Quando eu falo carne, eu estou falando da natureza, né? Da pecaminosidade do ser humano. Se você alimenta mais o espírito, então o seu espírito vai estar forte e aí ele vai prevalecer. Portanto, a palavra de Deus é comparada a uma semente, e o coração do homem é um solo. Jesus falou 4 tipos de solo: o solo endurecido, o solo superficial, o congestionado, aquele que tem muita coisa dentro, e aquele que é frutífero, aquele que dá fruto, aquele que produz. E antes de acolhermos a palavra de Deus, precisamos remover do nosso coração a erva daninha da impureza, da maldade, da preguiça. É verdade ou não é? Irmãos, hoje nós estamos aqui cultuando a Deus, mas se a gente fosse olhar para o nosso cansaço, e às vezes para a preguiça que bate de manhã, né? Quem é que estaria aqui? Ninguém. Estaríamos dormindo, porque o nosso corpo físico, ele quer isso. Mas a Bíblia diz que nós temos que colocar-nos diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional. Amém? Então faça isso. A primeira coisa na prática que você tem que fazer é preparar o terreno, é abrir espaço para que a palavra de Deus possa adentrar dentro do teu coração. Agora, há uma atitude a ser tomada. Ele diz aí que, além de tirar esse acúmulo de maldade, acolhei a palavra de Deus com mansidão. E glória a Deus que aqui só tem gente mansa, né? Eu não vejo ninguém brabo aqui, ninguém violento, né? São todos bons meninos. Lá onde eu trabalhava, teve um programa que o governo do estado, na época, colocou, e o nome do programa era esse, Bom Menino. E uma certa vez, um dos jovens trabalhando lá, a mãe dele ligou, fazia pouco tempo, eu não conhecia a voz dela, né? E ela, fulano está aí. E quando ela disse o nome dele, aí eu perguntei assim, ele é um bom menino, mas era o nome do programa, né? Ele é um bom menino? Era a mãe, né? Ah, ele é um excelente menino.
Ele é um ótimo menino. E começou a passar boas referências do rapaz, né? Mas nós sabemos, irmãos, que quando nós falamos nessa questão de maldade de natureza humana, eu estou falando isso e não é privilégio só seu não, é meu também, né? Porque a Bíblia diz que o coração do homem ele é mau por natureza. É do coração do ser humano que procede muitas vezes coisas terríveis. A Bíblia diz que o coração do homem ele é o quê? Enganoso. O coração do homem ele é mau. É por isso que do seu coração parte os projetos. Mas quem é que aprova? É Deus. Se Deus não aprovar, então, e fique contente, viu? Porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Então, se Ele fizer na sua vida, mesmo sem você entender, não vai questionar nem ficar com raiva dele não, porque Ele está fazendo aquilo que é melhor para você. Amém? Então, acolha a palavra de Deus, mas com mansidão. E mansidão é o oposto de ira. Precisa adubar o terreno para que a semente frutifique. A palavra deve ter raiz profunda para que possa adentrar o teu coração. Aceitar de bom grado a transformação que Deus opera em nossas vidas. Ouvir a palavra de Deus e acolher ela. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos acolher aquela palavra que soa bom aos nossos ouvidos. Se eu estivesse dizendo aqui, irmãos, né, Cabral, quando for essa semana, você vai receber uma BMW. Cabral podia estar pulando ali, glória a Deus, aleluia, né? Porque é bom, né? Sair. O carro dele é bom, eu sei que é um carrão grande, né? Mas para uma BMW já ia melhorar, né? Olha, irmão, para a semana você vai receber uma grande fortuna, uma grande herança. Menino, seria muito aleluia, né? Porque essas palavras assim são muito boas de ouvir, né? Ou então, olha, você está enfermo, amanhã a cura vem com certeza e você vai estar bom. E muitas vezes, é como nós já ouvimos aqui, várias pregações, até comentando com o Cabral essa semana ali na sorveteria, acho que foi o pastor Heriberto dizendo que muitas vezes Deus não nos livra da tribulação, né? Mas Ele nos livra na tribulação, ou Ele não nos livra da morte, mas Ele nos livra através da morte, porque tudo aquilo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Amém? É por isso que você tem que receber a palavra de Deus com mansidão, mesmo que seja uma palavra de exortação. Às vezes quando a palavra de Deus está sendo pregada, e muitas vezes ela toca na nossa ferida, né? E quando eu estou falando para vocês, eu não estou falando só para vocês não, estou falando para mim também. Porque primeiro a palavra fala para o meu coração, para depois falar ao de vocês. E quando a palavra vai lá e toca na ferida, né? Olha, levanta-te preguiçoso, olha, deixa o pecado, olha, conserta a tua vida. Muitas vezes para ouvir um amém fica terrível, né? A gente não consegue ouvir não. E tem gente que ainda diz assim, irmão, eu acho que essa palavra não era para mim não, era para fulano que não veio. Agora é bom porque fica gravado, né? E aquele que não veio pode ouvir depois. Aí a palavra também chega lá ao coração dele, né? E todo mundo vai ser corrigido por essa palavra. Então a atitude de ouvir a palavra de Deus tem que ser com mansidão. Se a palavra é para minha correção, é para que eu corrija a minha vida, é para que eu endireite o meu caminho, aceite ela com mansidão, porque é Deus falando ao teu coração, é porque Ele te ama e Ele está tratando você como um pai trata o seu filho. Amém? O pai não corrige o filho? Ou você, né? Se eu perguntasse a Tiago aqui, ele ia responder, será que Tiago só fala com Sofia e com Liz só calminho toda vez, né? Ô meu amorzinho, não, tem hora que você, vem cá, vou lhe dar umas palmadinhas. Faça isso não. É tanto que às vezes a primeira palavra que a criança aprende, às vezes é o não, né? De tanto ouvir, né? Não, 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 não. E ela termina aprendendo. Mas veja que essa educação e esse ensino, mesmo que a criança na hora chore, não entenda, às vezes fique irritada, mas lá na frente ela vai entender e compreender, dizendo, o meu pai, ele naquele momento que estava me corrigindo é porque ele me ama, é porque ele queria o meu bem, é porque ele queria me educar.
E Deus, através da sua palavra, quando quer nos colocar no eixo para praticarmos a palavra de Deus, nós temos que receber essa palavra com mansidão. Amém? Eu não sei se você, lendo a Bíblia, já encontrou o próprio Jesus pregando para uma multidão. E quando ele olhou para a multidão, o que é que ele falou? Raça de víboras. Eita, já pensou? Se eu dissesse isso aqui, né? Os irmãos que estavam aqui corriam tudo logo, né? E é isso, pastor? O senhor está nos chamando de víbora, de serpente, né? Mas ele estava confrontando o coração daquelas pessoas ali. Então, acolhei a palavra de Deus, mas acolhei com mansidão. E sabe qual é o resultado quando você faz isso? Quando você tira o acúmulo de maldade, quando você tira a impureza, quando você acolhe a palavra de Deus com mansidão, qual é o resultado? Tiago diz aí, a palavra é em vós implantada. Que coisa maravilhosa, irmão. A palavra de Deus, ela é plantada em nosso coração. E a partir daí, quando ela é plantada em nosso coração, aí você vai frutificar. Porque aquilo que Deus faz não tem perigo de dar errado. Ele é fiel para completar a boa obra que começou em tua vida, para a honra e a glória do seu nome. Amém? A palavra de Deus, ela passa a ser implantada, e aí você vai passar a ser praticante da palavra do Senhor. Então, quem é que gera, quem é que faz você nascer de novo? A palavra de Deus. O que é que você deve fazer com a palavra de Deus? Acolher no seu coração. Mas antes disso, o que é que você deve fazer? Tirar toda impureza, maldade, pecado, para que o terreno esteja limpo e essa palavra possa frutificar. Vamos para a prática agora, que é o que Tiago chama a atenção. E a prática, irmão, nós sabemos que é fundamental. Nós não vivemos só de teoria. Ninguém vive. Se você vai para uma faculdade, se você faz um curso técnico, se você quer se profissionalizar, o que é que você faz antes? Primeiro você aprende a teoria, os conceitos, as fórmulas, como é que deve ser feito. Depois você tem que fazer um estágio. Você tem que praticar, porque é na prática que você vai aprender. Imagine, de repente, você vai fazer uma viagem. E para você viajar para longe, precisa do avião. O avião precisa de um piloto. O piloto tem que ter teoria e prática. E lá na hora que você está no saguão, de repente a aeromoça diz assim: senhores passageiros, bem-vindo à nossa viagem aqui pela companhia fulana de tal, né? Vocês todos são bem-vindos. Queremos informar a todos vocês que essa é a primeira viagem do nosso piloto. Ele nunca voou. E você vai ser felizardo agora, porque vai participar desse primeiro voo. Eu vou dizer uma coisa a você: se fosse eu, eu vou remarcar esse negócio. Olha, fica para a próxima. Mas agora eu não vou não. Porque quando muitas vezes nós vamos, que vemos aqueles pilotos, às vezes até com cabelo já grisalho, né? Chega, bate aquela confiança, né? Glória a Deus, esse aí tem muita experiência. Porque a experiência é fundamental para a vida do cristão. Não adianta nada você ter o conceito, mas se você não tem essa prática. É por isso que a evangelização, é por isso que a missão que Deus deu para a igreja realizar, e quando eu falo igreja, eu falo eu e você, que nós somos a igreja do Senhor, ela é prática. Quando ele diz assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E esse ide não é só no sentido de ir, mas é indo, é na prática. É onde eu for, o evangelho tem que ser pregado, porque a prática tem que estar presente em minha vida. É por isso que no versículo 22 ele chama a atenção dizendo o seguinte, vamos olhar de novo aí, olha aí na sua Bíblia: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Você entendeu? Aquele que não pratica a palavra de Deus,
está enganando a quem? É o pastor, é? Está enganando a igreja? A irmã Lúcia respondeu, não. Ele está enganando a ele mesmo. Sabe por quê? Porque aquele que lê a palavra de Deus, aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, ele acha que está salvo, mas está não. A palavra é dura, irmão, mas eu tenho que dizer, está não. Você está enganando a si mesmo. O que é que a Bíblia diz quando Jesus voltar? Que para uns ele vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai, porque o meu reino está preparado para você. E esses são aqueles que andaram praticando a palavra de Deus. Mas para outros, o que é que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. E é interessante que essas pessoas vão até dizer: mas Senhor, em teu nome nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, a gente expulsou o demônio, a gente curou. Eu não conheço não. Você tinha religiosidade, mas você não era um verdadeiro cristão. Você era apenas um seguidor da religião, mas você não tinha nascido de novo. Porque salvo só aquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus. Só aquele que foi gerado pela palavra de Deus. Somente aquele que pratica a palavra de Deus. É por isso que aquele que ama a Deus, ama o quê? A sua palavra. Aquele que ama a Deus, pratica a sua palavra. Por que é que o mundo e por que é que as pessoas lá fora vivem na prática do pecado? Por quê? Porque eles amam o pecado. Eles são apaixonados pelo pecado. Eles adoram o pecado. Então pecar para eles é algo fácil, é algo bom, é algo agradável. É tanto que você ouve frases dizendo assim: o sabor do pecado, o gosto do pecado. Mas aquele que ama a Deus, aquele que ama a sua palavra, aquele que pratica a sua palavra, ele não fica satisfeito com a prática do pecado. Ele pode pecar, mas ele vai ficar constrangido, ele vai ficar triste, ele vai se voltar para Deus, ele vai pedir a Deus arrependimento, perdão pelos seus pecados. Quem pratica a palavra de Deus conhece a si mesmo. Que interessante, né, irmãos? Quem pratica a palavra de Deus conhece a si mesmo. Veja aí o que é que ele diz. Vamos para o versículo 24 e 25. Vocês encontraram aí? 1 Tiago 24, 25. Pois a si mesmo se contempla. Vamos voltar um pouquinho antes para o 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Quando nós queremos ver como nós somos, onde é que nós vamos buscar? Olhando no espelho. É verdade ou não é? Tem gente que diz que o espelho não mente, né? E eu vou dizer uma coisa a você: nem espelho, nem fotografia, viu? Fotografia não. Eu até deixei de olhar às vezes, porque às vezes a gente pega aqueles álbuns antigos, né? Aí eu começo olhando lá: eita, qual era quando eu tinha 15 anos? Quando eu tinha 18. Tão bonitinho, né? Aí vai passando o tempo, agora 20, 30, 40. Os pés de galinha começam a aparecer. Os cabelos vão ficando brancos. Você começa crescendo, não para cima, mas para o lado. Para frente. Vai modificando tudo. E o espelho não tem como. Nessa quarentena agora, a gente ficou muito tempo em casa e muita gente aproveitou para comer muita coisa que fazia tempo que não comia, né? E eu ouvi alguém dizendo assim: olha, está sendo um problema, porque as minhas roupas que eu usava para passear estão com tanta saudade de mim que elas estão tudo me apertando.
Mas não é a roupa não, é você que está. Está aumentando, né? Mas é interessante, irmão, que Tiago ele utiliza aqui a figura do espelho. E você tem que dar uma olhadinha na cultura. O espelho de antes era um pouco diferente do nosso, né? O espelho antigamente era um pouco mais opaco. Hoje a gente tem um espelho feito de vidro, né? E ele é bem transparente e demonstra realmente quem você é. Naquela época o espelho às vezes era feito com material polido, né? Ou um bronze, alguma coisa assim que dava aquele polimento e você conseguia ver ali a sua imagem. Mas quando você olha para um espelho, você está vendo aquilo que você é. Quando você pratica a palavra de Deus e lê a palavra de Deus, ela vai mostrar exatamente quem você é. E quem nós somos? Pecadores, transgressores. A palavra de Deus diz assim: Deus olhando do céu para a terra, não viu o quê? O justo sequer. Todos pecaram. Então a palavra mostra que todos nós somos pecadores. Todos nós somos transgressores. E quando nós contemplamos isso e percebemos isso, nós nos voltamos para Deus, passamos a amar a Deus e a sua palavra, para que essa imagem ela possa ser transformada. E para que agora possamos refletir não a nossa imagem, mas a imagem de Cristo em nossas vidas, para a honra e a glória do seu santo nome. Agora temos que tomar o cuidado, como o autor Tiago aqui colocou, não olhar no espelho de uma forma muito rápida e se esquecer de quem você é, não. Olha o que é que ele diz aí no versículo 24: pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Tem gente que faz isso com a palavra de Deus. Ele vai para a palavra, ele lê a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que ele tem que se corrigir, e ele diz assim: eu estou errado, realmente, eu estou vendo aqui, a palavra de Deus está dizendo que eu estou errado, eu estou em pecado, eu preciso corrigir a minha vida. Mas depois que ele fecha a Bíblia e vai embora, ele se esquece e continua na prática do pecado. Adiantou de alguma coisa? E absolutamente nada. Ele contemplou, ele viu, ele identificou o seu erro, porque diante da santidade de Deus, os nossos pecados, ele aparece, mas ele não toma nenhuma atitude diante de Deus. Não adianta de absolutamente nada. É por isso que o próprio Deus disse assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. A palavra de Deus está aí, e é preciso a prática, é preciso a observância dela, é preciso amar esta palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque o lugar que nós vamos morar não é aqui. Aqui a nossa terra ela é passageira. Nós iremos morar lá no céu, louvando, glorificando e exaltando o seu santo e excelso nome. Quem pratica a palavra de Deus torna-se verdadeiramente livre. Veja o que é que ele diz aí no versículo 25: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Aquele que pratica a palavra de Deus, ele é livre. Sabe por quê? Porque aquele que não pratica, ele é escravo de quem? Do pecado. É verdade ou não é? É escravo do pecado. Se você não pratica a palavra de Deus, você vai fazer a vontade do mundo. E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo aborrece a Deus. Se você não ama a Deus, você é escravo do pecado, você é escravo desse mundo. Mas aquele que pratica a palavra de Deus, ele é liberto, ele é livre. João 8, 31, 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiros meus discípulos. Vocês completam? Olha o que é que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém?
E interessante, nesse mesmo versículo 25, ele disse que quem pratica a palavra de Deus é bem-aventurado, é feliz. Olha aí o final do versículo 25. Operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Se você pratica a palavra de Deus, tudo que você faz, você será bem-sucedido, você será bem realizado. Queridos, e a gente finaliza com alguns conselhos práticos que Tiago dá nessa carta para a nossa vida, e que eu queria repassar para os irmãos, e para que nós pudéssemos colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Parece fácil, viu? Os conselhos que virão. Mas às vezes quando a gente vai tentar colocá-los na prática, fica difícil. O primeiro está no versículo 19. Vamos voltar um pouquinho, versículo 19. Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para quê? Para ouvir. Olha o primeiro conselho prático. Esteja pronto para ouvir. E tem gente que não gosta, né? De ouvir. Eu já vi irmãos, às vezes, na questão do relacionamento familiar, né? Que reclama, né? A minha mulher fala demais, pastor. Irmão, esteja pronto para ouvir. Ou o contrário, né? Às vezes é o homem que fala demais também, viu? E eu já ouvi dizer que quando é o homem, parece que a coisa é pior ainda, né? Quando é o homem que fala muito, ele se torna pior do que a mulher. Mas o estar atento ao ouvir é importante. Lembra que nós falamos no início? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Você já prestou atenção? Para ouvir, você tem quantas orelhas? 2. Mas para falar, você só tem o quê? Uma boca. É porque você tem que ouvir mais e falar menos. Se não, era o contrário. Deus colocava um ouvido e 2 bocas para você falar. Já pensou se você tivesse uma boca aqui na frente e outra atrás? Hã? Ia ficar meio esquisito, mas tinha gente que ia gostar, né? Mas não, ele lhe dá 2 ouvidos, 2 orelhas. E tem irmão que é abençoado, né? Não é orelha, é um orelhão. Negócio bem. Eu já ouvi gente dizendo assim, pastor, depois dessa pandemia, a gente usando máscara, a orelha vai ficar, que vai esticando, né? Mas ele coloca exatamente isso, você tem que estar pronto para ouvir. Olha o outro conselho, não só pronto, todo homem esteja pronto para ouvir, mas tardio para falar. Para falar, você não precisa se apressar. Porque tem uma coisa, irmãos, que nós não podemos pegar de volta, é a palavra depois de dita. Depois que você fala, acabou. É interessante, às vezes eu fico me divertindo lá no WhatsApp, né, rindo. Porque de vez em quando, às vezes você coloca alguma coisa, né? E quando você clica, né? Eita, foi. Aí você corre e tenta apagar, né? E apaga, apagou. Aí o outro diz, tu apagou meu vídeo. Ficou aqui. Não é? No Zap você ainda consegue apagar às vezes. Mas no real, eu estou falando com você aqui agora, depois da palavra dita, abençoe. Você pode tentar remediar, tentar corrigir, tentar explicar, não era assim que eu queria dizer, mas a coisa já foi dita. É por isso que em falar nós devemos ser tardio. Escute Deus falar o teu coração. Ouça Deus trazer a sua vontade para a sua vida. E quando você for falar, você vai ouvir a voz suave e mansa do Senhor falando para você. Não só tardio para falar, mas ele diz o que? Tardio para se irar. Não se apresse, irmão, em colocar a ira em prática, não.
A quem pertence a vingança? A quem? Ao Senhor. É a Deus. Não é a você não. Não é a mim não. Eu já ouvi gente dizendo assim: ah, se eu fosse Deus, eu ficava lá de cima mandando raiozinho para queimar um por um, né? Ainda bem que tu não é, né? Glória a Deus, Gabriel. Mas é isso. A ira, ela tem que ser colocada de lado. Nós não podemos deixar em nosso coração essa raiz criar e ficar ali, não. Inclusive a Bíblia diz assim: filhinhos, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Às vezes ter um momento de raiva, isso é comum, irmão, porque somos humanos. Se de repente alguém pisa aí no teu calo, no teu pé, você vai reagir, né? Tem gente que às vezes até compara com a baratinha, né? Fulano tem sangue de barata, porque ele não reage. Coitada da barata, né? Mas muitas vezes nós somos coléricos, nós somos inflamados, né, com o nosso temperamento, queremos agir de imediato. Não, deixe Deus tomar a providência, porque quando Deus faz, Ele faz na hora certa, do jeito certo, porque Ele sabe como tratar a mim, a você, a igreja e a todos que estão ao nosso redor. São conselhos práticos, irmãos. Agora eu pergunto a você: isso é fácil de se fazer? Frear a língua, hein, Geraldo? Será que é fácil? É difícil, né? É um órgão tão pequenininho, né? Mas que trabalha, que é uma benção. É difícil. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter domínio próprio em nossas vidas. Queridos, o verdadeiro cristão que pratica a palavra de Deus, ele tem isso em suas vidas. Ele controla a sua língua. Ele tem retidão pessoal na sua vida. Ele busca ajudar os outros. É por isso que Tiago termina dizendo exatamente essa: a religião pura e sem mácula é essa, para com o nosso Deus, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mal. Meus amados irmãos, o que é que nós temos feito durante esse momento de tribulação qual nós estamos passando? Temos observado a sua palavra, temos praticado a sua palavra. Que a palavra de Deus possa ser uma prática constante em tua vida. Se você fizer isso, você vai ter a aceitação de Deus. Deus vai perdoar os seus pecados. Deus vai te abençoar. Deus vai estar contigo a todo instante. Mas também Ele vai trazer prosperidade para a tua vida. Olha o que é que Ele diz no versículo 25. Você será bem-aventurado em tudo que você realizar. Não estou pregando aqui teologia de prosperidade não. Mas aquele que coloca a sua mão e o seu coração em Deus, esse prospera, porque o meu Deus, Ele é fiel. E as bênçãos do Senhor não vêm só sobre sua vida não, mas vêm para todos aqueles que estão ao teu redor. Bênção para outras pessoas. É por isso que Ele diz aí, quando a gente visita os órfãos, as viúvas, os outros em suas tribulações, todos eles são abençoados. Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa fazer-te frutificar para a honra e a glória do seu nome. Eu vou convidar o presbítero Cabral para fazer o recolhimento das ofertas para a escola bíblica dominical. E enquanto isso, vamos louvar a Deus, cantar louvores ao Senhor. Vou pedir para Lucas e Poliana trazer mais um louvor a Deus. E enquanto eles estão louvando ao Senhor, nós que estamos aqui presencialmente estaremos também cultuando a Deus com as nossas ofertas, com os nossos dízimos que mantêm a casa de Deus. Continue orando ao Senhor, servindo a Deus, lembrando aos irmãos que às 19 horas estaremos aqui na casa do Senhor, cultuando ao Senhor, glorificando a Ele. E você é o nosso convidado
para estar aqui. Traga a sua máscara, aqui nós temos álcool em gel, para você esterilizar a sua mão, e você vai poder estar conosco aqui, nesse momento de adoração ao Senhor. Vamos louvar a Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua Glória a Deus. face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos a ti, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz não para apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos convidar o nosso irmão Cabral para estar orando. Antes nós queríamos avisar os irmãos, por enquanto não estamos funcionando as nossas classes individuais de escola bíblica dominical, né? Nós temos classe de homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, departamento infantil, mas por enquanto de forma presencial não estamos assim. Enquanto isso não acontecer, estaremos aqui cultuando a Deus, fazendo o nosso culto da manhã aqui na escola bíblica dominical todos os domingos. Então você que hoje ficou em casa, mas se domingo que vem você quiser estar conosco aqui presente, você pode vir. A nossa igreja aqui, ela tem um espaço até bom, acomoda várias pessoas, né? Então 25 a 30 pessoas a gente pode colocar aqui tranquilo, sem nenhum problema. E juntamente conosco, de forma presencial, você poderá louvar ao Senhor, ouvir a palavra de Deus e ser edificado por essa palavra. Queremos também lembrar aos amados irmãos, e você que está nos acompanhando, que toda essa programação depois ela fica gravada no canal da igreja, lá no YouTube, Primeira Igreja Congregacional aqui em Caetés 1. Você possa repassar essa mensagem, ouvir, divulgar, para que o Evangelho possa chegar mais longe. E eu acredito que essa foi uma forma que Deus deu à igreja também, para que o Evangelho possa chegar em lugares que muitas vezes nós não pensávamos nem ir, mas a palavra de Deus ela vai bem mais longe do que imaginamos ou pensamos. Cabral vai estar orando, agradecendo a Deus por esse momento, e logo após a oração dele, nós impetraremos a bênção apostólica
e todos estarão despedidos em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Amém. Oremos. Pai amado, Deus santo, Deus da eternidade, graças te dou por este momento, Deus, que estamos em tua presença, Pai. Glória a ti. Te agradecendo por todos os benefícios que o Senhor tem feito na nossa vida, Deus. Que a cada momento a gente possa aproveitar, agradecendo essa presença tão maravilhosa, Senhor Jesus. Sim, meu Deus. Que o Senhor possa estar fazendo conforme a necessidade de cada um, Pai. Nesse momento também queremos te agradecer pelas ofertas e os dízimos entregues em tua casa, meu Deus. Para que isso seja um mantimento da tua casa, Pai, e para que seja bênção para aqueles que estão obedecendo o teu mandamento, Senhor Jesus. Glória a Deus. Abre porta de emprego para aquelas pessoas que estão necessitadas. Dá condições para o seu sustento, Senhor Jesus. Tu és provedor e sabe de todas as coisas, Pai. E é por isso que nós queremos te agradecer por tudo e por todos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.